Há aproximadamente 20 anos atrás, na madrugada do dia 20 de março de 2003, começava a mais importante guerra do milênio que nascia. Para relembrar a data, vários meios de comunicação fizeram peças com análise sobre o acontecimento. Mas um me chamou a atenção pela proposta de analisar os impactos da guerra do Iraque na situação atual do exército americano. Intitulado como o maior canal de geopolítica e filosofia do Brasil, o canal Professor HOC lançou um vídeo chamado "O Exército Americano está fora de forma", baseado em reportagem praticamente de mesmo título da revista The Economist. Eles chegam, na minha visão, a conclusões completamente equivocadas. Como tenho uma visão bastante diferente desses autores, gostaria de apresentar as minhas conclusões. O que eu aprendi acompanhando a história do Iraque como contemporâneo desses eventos, tendo um tio distante que chegou a trabalhar no Iraque lá nos anos 80, mas, sobretudo, como alguém que estuda relações internacionais direta ou indiretamente há décadas, e entende que a versão defendida pelo establishment brasileiro do papel americano no mundo é extremamente biasado e favorável aos Estados Unidos, até mesmo os padrões americanos. Se defende mais a política externa americana no Brasil que no próprio Estados Unidos. Em qualquer entrevista onde formadores de opinião de direita são convidados a falar sobre política externa americana, reina uma visão idealista de que os Estados Unidos é um farol da liberdade no mundo, o defensor desinteressado e soberano da democracia. E discordar 1,, dessa posição é ser apoiador de ditadura. Vocês vão ver que as minhas críticas não são novas e são todas reconhecidas pelos principais formadores de opinião dos Estados Unidos e Europa. Parece tabu aqui no Brasil, mas vamos às minhas reflexões sobre os 20 anos da guerra no Iraque. A minha primeira conclusão é que os Estados Unidos é interesseiro. A discussão se a guerra do Iraque foi causada pelos interesses do setor petrolífero me parecem consolidadas, inclusive na cultura popular. O excelente filme Vice mostra como o presidente americano Dick Cheney, a secretária de Estado Condoleezza Rice e até mesmo a própria família Bush estiveram sempre diretamente ligados aos interesses do setor petrolífero. Documentos apontam a influência das empresas petrolíferas na decisão da guerra. E até mesmo o ex-presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan, considerado o maestro da economia americana por 2 décadas, afirma em sua autobiografia que os interesses em torno do petróleo foram fundamentais na avaliação sobre a invasão do país. Minha segunda conclusão é que os Estados Unidos é covarde. Em 1991, Saddam Hussein invadiu o Kuwait e os Estados Unidos, então seu aliado e que o havia financiado e fortalecido na guerra contra o Irã nos anos 80, se volta contra Saddam, repelindo a invasão e impondo uma sequência de embargos e sanções contra o país. A produção de petróleo, principal produto do Iraque, sofre embargos ao longo de toda a década de 90, fazendo com que o país entre em uma profunda crise financeira sem as receitas advindas da venda do petróleo. A situação é tão grave que o próprio Estados Unidos tem que ceder e permitir que o Iraque venda seu petróleo para receber comida em troca, o famoso programa Oil for Food. Um país saindo de uma guerra nos anos 80, com sanções e embargos durante os anos 90.
essa é a realidade debilitada da economia iraquiana na virada do milênio. Mas não era suficiente deixar o país de joelhos. Era necessário aniquilar o Iraque. E sem motivos para isso, chegamos à minha terceira conclusão: que os Estados Unidos são mentirosos. Colin Powell, então secretário de Defesa dos Estados Unidos, gestor de mais da metade do orçamento bélico do planeta, vai à ONU garantir que o Iraque possuía e estava prestes a usar armas de destruição em massa, capazes de colocar em risco os Estados Unidos. Não existe a possibilidade de julgamento se foi mentira ou não. Todos os envolvidos já admitiram que era mentira. O Tony Blair, então primeiro-ministro britânico e mais fiel escudeiro dos Estados Unidos, se arrepende do erro. E até o ex-presidente George Bush admite as falhas de inteligência que basearam a decisão de invadir o país estrangeiro. E se ainda tem alguma dúvida, 20 anos se passaram e até hoje não apareceu uma única arma para sustentar os argumentos que levaram à invasão do Iraque. Os Estados Unidos é inescrupuloso. Baseado numa mentira, os Estados Unidos bombardeou o Iraque, invadiu rapidamente o país, avançando sobre Bagdá em questão de dias. Mas apesar de pouco mais de um mês depois, o presidente dar a missão como cumprida, o país não se estabilizou depois da invasão. E o saldo deixado é estimado entre 200 e 500 mil mortes. As escolas do país foram destruídas. 4 milhões de pessoas perderam seu lar e mais de 2 milhões e meio tiveram que deixar o país. A violência é a rotina no Iraque. Além de toda a destruição espalhada, os Estados Unidos ainda violou flagrantemente e reiteradamente os direitos humanos. A prisão de Abu Ghraib se tornou um sinônimo global para abusos de prisioneiros, assim como Guantánamo, onde se puniu, às vezes com a morte, terroristas, mas também inocentes, e todos sem a qualquer remota semelhança com um devido processo legal. Além da barbárie da invasão e da ocupação, os Estados Unidos mostrou uma outra característica: a incompetência. Se o objetivo era levar a democracia, livrar o Iraque de uma ditadura e trazer prosperidade, é difícil argumentar que a missão foi bem sucedida. A guerra destruiu o pouco que restava da estrutura econômica do Iraque, com o PIB per capita chegando a cair para menos de $5.000 nos anos que seguiram a invasão. Com muito esforço e suor, o país tenta se reconstruir aos poucos, mas vemos que 20 anos depois, o PIB per capita do país só aumentou $200 em relação ao que era antes da invasão. 20 anos, 200, 500 mil mortes, milhões de refugiados e o país está praticamente no mesmo patamar econômico que se encontrava antes do conflito. Além de não melhorar a vida dos iraquianos, a falta de planejamento mostrou outro lado dos Estados Unidos, que eles são inconsequentes. Movidos pela ganância dos lucros fáceis com o petróleo iraquiano e pela pretensão de ser o imperador soberano do mundo pós-Guerra Fria, os Estados Unidos chacoalhou a política do Oriente Médio. O resultado direto foi a ascensão de Nouri al-Malik, uma pessoa com fortes conexões com o Irã. Quase $1 trilhão para tirar Saddam Hussein do poder, que era um aliado contra o Irã, e o Iraque acaba sob a influência do próprio Irã.
Quando os Estados Unidos retiram as tropas do país em 2011, essa é a situação. A política do Barack Obama e da Hillary Clinton de no boots on the ground leva à retirada das tropas e deixa o país em conflito aberto, em franca disputa entre o governo oficial de xiitas apoiados pelo Irã. O aumento da influência iraniana pressiona a Arábia Saudita a aumentar o financiamento de movimentos terroristas, fundamentalistas, jihadistas, como o Estado Islâmico. A Turquia e a Síria avançam sobre aliados históricos e agora descartados pelos Estados Unidos, a minoria curda no norte do país. A lista de efeitos não planejados, com consequências inesperadas das ações americanas, é longa. E o caso do Iraque mostra que a caixa de Pandora, aberta no Iraque, liberou mais influência do Irã, mais terrorismo fundamentalista, mais conflitos no Kurdistão, mais relevância da China no Oriente Médio, entre outros exemplos de como as políticas intervencionistas americanas acabam por minar o próprio poder americano. E aí vemos analistas brasileiros falando que o problema da guerra do Iraque é que a guerra permitiu à China estudar os métodos americanos enquanto os Estados Unidos estava se desgastando no Iraque. Não, a China acabou de negociar um acordo de paz entre o Irã e a Arábia Saudita, que é a maior esperança de paz para o Iraque dos últimos 40 anos. Não, os Estados Unidos não está fora de forma por culpa do Iraque. O objetivo era renovar a frota militar e comprar mais equipamentos, novinhos em folha, para manter o mundo como refém de uma potência militar que sozinha gasta mais de 800 bilhões de dólares por ano com armas. Os Estados Unidos não sofreu no Iraque. Ele teve acesso privilegiado a recursos naturais, que o Donald Trump reiteradamente e abertamente defendeu que fossem tomados pelos Estados Unidos como forma de indenizar os gastos militares usados para matar o próprio povo cujo petróleo estava sendo roubado. Os Estados Unidos não precisa de pena. Não são coitadinhos cujo exército não está apto a proteger a humanidade da terrível ameaça comunista. Os Estados Unidos precisam de crítica, de que sejam apontados os excessos, os abusos, a violência desmedida que ele usa, pois as apostas só estão aumentando. Faço uma pergunta sincera. Vocês acreditam que os Estados Unidos podem vencer uma guerra contra a Rússia, mesmo depois do fiasco de sair corrido do Afeganistão? E ainda uma guerra dupla contra a China? Sério? Vocês nunca ouviram falar em mútua destruição garantida? Então parem de torcer pro super-herói de desenho, pro Capitão América da revistinha e dos filmes da Marvel. É necessário amadurecer na crítica. É necessário sair do bonzinho e malzinho. É necessário exigir o mundo em uníssono, o fim das atrocidades que os Estados Unidos vêm infringindo ao mundo, como a guerra do Iraque tão simbolicamente e tragicamente exemplifica.